Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa que não é proselitista, mas um programa feito especialmente para a minha família, para os meus filhos, a minha primogênita feminina, Gabriela Dodani, ao Gabriel Calef, meu primogênito masculino, Ariela Reset, ok? Perdão. Com o objetivo de ficar perpetuado aí na internet para os meus filhos, os meus netos, para que a gente possa conversar, fazer uma mesa redonda e discutir, conversar sobre a Parashá de Shavua, ok? O intuito desse programa é 100% falar sobre a Parashá e estudar com os meus filhos. Não é proselitista, mas qualquer pessoa que assim queira estudar, queira utilizar esse vídeo, fique à vontade, nós estaremos nos sentindo felizes por estar contribuindo de alguma forma, uma pequena parcela com o conhecimento da Torá. Não são nossas palavras, mas as palavras dos nossos sábios, e é isso que nós estamos falando aqui, ok? Vamos então fazer a primeira leitura da Torá, né, Dodani, né, o Gabriel Caleb e Ariela. Vamos fazer então a primeira leitura da Aliá. Então, só falando que essa nossa Parashá da semana que nós estamos estudando, a Parashá Vayishlach, essa nossa primeira Aliá, ela vai do capítulo 32, ok? Do Pasuk, do versículo 4 até o 13. Primeira Aliá, vamos fazer a brachá da leitura da Torá, para que a gente não fale, não estude, não diga palavras de Torá em vão. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, baruch et Adonai noten haTorah, amen ve'amen. Vayish la Yaakov el achim lefanav el Esav. Só uma pequena introdução. E fala mais sobre o seguinte, que Yaakov enviou anjos à sua frente para seu irmão Esav, para a terra de Seir, para os campos de Edom. Ele o instruiu para transmitirem a seguinte mensagem ao meu senhor Esav. Seu humilde servo Yaakov diz: eu vivi com Lavã como um estrangeiro, por isso não me inveje, e atrasei a minha volta até agora. Eu adquiri bois, será que eu adquiri bois? Jumentos, ovelhas, servos, servas, mas as bênçãos de nosso Pai para a chuva dos céus e a gordura da terra não se concretizaram, não se concretizou. E eu estou agora enviando esta mensagem para dizer ao meu Senhor que eu estou chegando para ganhar favor em teus olhos, já que quero ficar em paz contigo. O maior bem do judeu é a paz. Os anjos voltaram a Yaakov com um relato: nós viemos ao teu irmão, que continua se comportando, entre aspas aqui, entre parênteses, como perverso, errais, e ele também está se dirigindo para ti. Ele tem 400 homens com ele. E Yaakov então ficou muito temeroso. Olha só que ele diz que ele ficou temeroso demais, ele ficou com medo realmente, que pudesse ser morto e aflito, porque talvez ele pudesse, diz os nossos sábios aqui, segundo Urash, que ele poderia, ficou aflito porque ele não queria matar outras pessoas, ele poderia com certeza também se envolver em guerra e ele iria acabar tendo que se defender e matar outras pessoas. Ele dividiu então o pessoal que o acompanhava em 2 acampamentos, juntamente com as ovelhas, o gado e os camelos. E aí disse Esav, então, ele disse a Esav: chega, se Esaú chegar em um dos acampamentos e destruir, então eu lutarei com ele para que o outro acampamento necessariamente sobreviva. E Yaakov então rezou a Deus, o Deus ele rezou, diz aqui que Yaakov rezou, e ele fala: ó Deus do meu pai Abraham, o Deus de meu pai Yitzhak, e tu mesmo me disseste: volta para a terra dos teus antepassados, onde tu nascestes, e eu estarei contigo. E aí fala, entre parênteses aqui, meus méritos diminuíram por causa de toda a benevolência, como eu falei na introdução, né? Toda benevolência e verdade, no cumprimento de todas as tuas promessas, que tu fizeste para o teu servo. Assim temo ter perdido o mérito de ser salvo das mãos de Esaú, pois quando cruzei este Arden, no caso aqui o Jordão,
Eu tinha apenas o meu bordão e agora tenho suficiente para 2 acampamentos. Livra-me, eu imploro, da mão do meu assim denominado irmão, da mão de Esav. Eu tenho medo dele, pois ele pode vir e nos matar, até mesmo mães e as crianças e as suas crianças. E tu uma vez me disseste: eu farei o bem contigo, em teu mérito eu farei o bem, em mérito de teus pais espalharei teus descendentes como os grãos da areia do mar, que dão numerosos, que de tão numerosos não podem ser contados, ou não poderão ser contados. Olha só para a gente continuar aqui, é muito interessante esse primeiro momento aqui, da primeira aliá, que ele fala sobre o seguinte: enviou anjos à sua frente. Ou seja, primeiro ele envia, ele instrui e ele transmite mensagens. Ou seja, toda vez que nós formos levar, no caso, Shulchin, né, emissários, nós devemos então seguir essa mesma ordem, ok? Que ordem é essa? Sempre à nossa frente, ok? Com instruções e transmitir a mensagem. A gente pode ver aqui que toda vez que a gente for fazer alguma petição ao Eterno, for pedir alguma coisa, nós devemos então colocar à frente o quê? O que colocar à frente? As nossas petições, né? Muitas vezes não em nossos méritos, mas nos méritos dos tzadikim, dos nossos justos, dos nossos patriarcas, no mérito do nosso povo, ok? Instruir, ou seja, diga realmente o que você necessita, entendeu? E deixa a mensagem bastante clara. Além disso, daqui ele fala da honra, né? Ser humilde, reconhecer o seu verdadeiro lugar, ou seja, tudo isso Yaakov fez, né? Yaakov foi uma pessoa completamente humilde, ele deu honra primeiramente ao outro, ele foi humilde, né? Verdadeiramente humilde. Nós devemos buscar sempre humildade, não se achar melhor mais do que outra pessoa. Porque Deus disse que iria me abençoar, Ele está comigo e eu posso tudo, pode vir que você vai cair. Não é bem por aí assim. Nós devemos ser muito humildes, ok? Reconhecer o seu verdadeiro lugar. Que lugar você está? Qual é a tua verdadeira situação econômica, financeira, social? Então muitas vezes nós temos a pretensão de se achar melhor do que outras pessoas pelo fato de alguma posição social que a gente se encontra. Abrindo aqui um pequeno parênteses, estudando recentemente sobre antropologia da história, antropologia cultural, eu estava estudando licenciatura em História e eu aprendi sobre uma questão que está enraizada na nossa cultura brasileira, que é aquela velha frase que diz: você sabe com quem você está falando? Isso é uma herança negativa que veio desde os tempos da colonização, tá? Então é um sinal de orgulho, ok? De arrogância, de você dizer que você sabe com quem você está falando. Então, tudo isso surge pelo status que você às vezes mantém em sociedade. Nós devemos reconhecer qual é o nosso verdadeiro lugar. Não importa se você é um presidente, se você é uma pessoa eminente, você deve permanecer humilde e saber qual é o seu verdadeiro lugar. Ou seja, nós somos servos do Eterno. E aí fala mais sobre a posição em que você se encontra, sejam favoráveis ou não, tá? Você deve continuar humilde e deve reconhecer se você está numa situação, uma posição que é favorável ou não. As suas conquistas e derrotas você deve também ter conhecimento. Quais são as suas conquistas? Quais são as suas derrotas? Sabe, esse processo de autoconhecimento ajuda muita gente a chegar à humildade. Existe também um ditado popular, uma vez eu até publiquei, postei no Facebook, que diz sobre o seguinte: você tire tudo de um homem e ele se sentirá livre. Ou seja, muitas vezes nós somos aprisionados por outras pessoas e por situações e circunstâncias porque nós dependemos de determinadas coisas. Tire tudo desse homem e esse homem se tornará livre. Então é praticamente isso daí, tá? Bem, continuando aqui, fala que enviar a mensagem de paz, está chegando para habitar em paz. Então a mensagem, na realidade, que Yaakov mandou também era uma mensagem de paz. A mensagem do povo judeu, quando chega ao plano material, a esse plano aqui do mundo físico, nós estamos chegando, mas chegando para quê? Para guerrear? Não, nós estamos chegando
para habitar em paz. O que mais o povo judeu quer, o que mais o nosso povo deseja, o que mais cada um judeu deseja é poder viver em paz. É por isso que o judeu dificilmente vai criticar alguma religião. É por isso que o judeu dificilmente ele vai fazer algum trabalho proselitista para tentar convencer e converter outras pessoas de que ele está certo, ok? E ele não quer fazer isso, o que ele quer é apenas viver em paz. Ter uma política de vizinhança boa, para que as pessoas possam, ou seja, a gente respeita você, para que você possa respeitar também o que? Ao nosso lado. Mas respeitar em que sentido? O que mais a gente quer é apenas ser livre para cumprir mitzvot, viver a vida que o Eterno pede pra gente. É por isso que você não vai ver também, estudando história, abrindo um outro parênteses de novo aqui, estudando sobre história, antropologia, nós vemos aí na conquista do Brasil, como os povos, até hoje existem missionários que vêm para tentar catequizar os índios, tentando libertar eles de uma determinada situação de consciência baixa, entendeu? E tentar mudar a vida do índio, etc. Então, o judeu nunca se arriscou em ir mata adentro para tentar converter e mudar a vida dos índios. Não, a gente tenta conhecer a vida dele, respeitar a vida dele, mas nunca tentar trabalhar de uma forma proselitista, de uma forma ditatorial, de que você tem que seguir o judaísmo, que o judaísmo é verdade. A gente sabe que Hashem emet, Torá emet, Moshe emet, isso pra gente, ok? E quando eu falo pra gente, não é que significa que é uma questão elitista ou seletista, não só pra gente, não é. Qualquer pessoa que queira aprender a Torá, que queira viver o judaísmo, as portas estão abertas, mas nunca de forma impositória. É isso que eu quero dizer, ok? Então, o papel do judeu quando ele chega nesse cenário mundial é de paz. A única coisa que a gente quer é viver em paz. Deixa eu usar minha equipá, deixa eu usar minha tzitzit, deixa eu cumprir kashrut. Muitas vezes a gente cumpre isso e as pessoas falam: por que você não come carne de porco? Por que você não trabalha no sábado? Por que você isso? Sabe, isso acaba sendo estranho para eles e algumas pessoas até se tornam agressivas com relação a isso. E aí, só abrindo aqui mais um parênteses, eu me lembro de uma história de um amigo de trabalho que uma certa vez ele me ofereceu alguma comida e disse: não posso comer isso porque o judeu não come nenhum tipo de derivado que seja suíno. Eu falei: tá, qual é a diferença? Ele estava querendo discutir ali religiosamente, porque ele era de uma crença, se não me engano ele era espírita, e aí ele: tá, qual a diferença? E eu, e ele insistindo, eu falei: poxa, vou tentar dar uma resposta sutil para ele. E aí eu contei a pequena história lá, que eu já contei para você já sabe, do médico, né, que tinha 2 pacientes na UTI, próximos de morrer, e aí o médico chegou para um dos pacientes e disse: olha, para esse daqui você não dá nada, você tem que tomar muito cuidado com o que ele vai comer, porque a lei alimentar dele é rígida, ele não pode comer isso, não pode comer aquilo, parará, então não dê, ok? O cardápio dele era muito rígido. E para o outro paciente que estava do lado dele, o médico virou para a enfermeira e disse: olha, para esse você dá o que ele quiser comer, pode dar tudo o que ele quiser. E a enfermeira virou pro médico e disse: mas por que o senhor para um é tão rígido e para esse daqui o senhor liberou? O médico virou para a enfermeira e disse: esse daqui ainda tem chance de sobreviver, então por isso que ele tem uma dieta rígida. Esse outro aqui não tem chance, ele vai morrer, então dê tudo que ele necessita. Essa é a história. Esse meu amigo de trabalho virou para mim e disse, com toda a ignorância do mundo, e disse: tá, eu falei: você entendeu qual é a moral da história? Ele falou: a moral da história é que os 2 vão morrer de qualquer jeito. Eu falei: então é isso mesmo, é desse jeito, os 2 irão morrer. Só que aí vocês me perguntam: tá, papai, os 2 irão morrer? Irão morrer, mas a pergunta é: quem irá depois ressurgir para a vida eterna? Entendeu? E de que forma, de que maneira, entendeu? Em que grau de unidade com o Santo Bendito seja ele, enfim, tá? Então a verdadeira mensagem é essa mensagem que a gente quer, é viver em paz. E aí fala que sobre saber e se informar
das pretensões de ser inimigo. Então toda vez que você estiver numa situação difícil, que você estiver numa situação de perigo, tente se informar sobre as pretensões do seu inimigo. A gente tem que saber em que terreno a gente está pisando. E aí fala mais sobre o temor pela sua vida, a sua preservação e sobrevivência. Yaakov aqui temeu pela sua vida, ele ficou com medo, ele teve temor pela sua vida, a sua preservação e sobrevivência. Eu preciso sobreviver, né? Então houve ali uma aflição também por não querer tomar certas decisões e ações drásticas, que é justamente aquilo que eu falei. Ele ficou com medo, mas medo de ser morto e com aflição de poder matar outras pessoas. Ele não queria, Yaakov não queria fazer o mal a outras pessoas. Isso é um pensamento verdadeiro de Tzadikim. Muitas vezes, uma vez também contando uma certa história para que vocês entendam, é a mesma coisa de um professor de artes marciais e uma pessoa querer vir brigar com ele. Ele sabe que o professor de artes marciais mesmo, ele conhece o poder que ele tem, a técnica que ele tem, e ele sabe que, poxa, eu não quero brigar com essa pessoa, porque eu vou machucá-la, então, por favor, não venha, até que a pessoa venha. Então, quer dizer, eu sabia que eu ia machucar ela, porque eu tenho muito mais preparo, não é uma questão de prepotência, mas é preparo, então, não venha, por favor. Então, Yaakov, na realidade, não queria, lógico que Yaakov aqui nesse sentido, ele não estava se achando melhor, mais superior do que Esav. A propósito, ele estava com medo porque ele achava que ele não tinha mérito nenhum, mas ele se afligiu por não querer também ter que usar essa força e ir para a guerra, matar as pessoas, usar da espada. Ele não queria isso. Então, voltando aqui, então a aplicação para não querer tomar certas decisões em situações de apuro e risco. Uma outra mensagem que a gente pode aprender aqui: quando a gente está passando por situações de risco e apuro, risco de vida principalmente, a gente deve agir com estratégia na divisão dos bens para a sua autopreservação. Então, eu sempre digo isso aqui, já disse, alguns dos nossos sábios dizem que o judeu ele deve dividir o ganho dele de 3 formas, né? Ou seja, 1, 2 e 3, né? Sempre dividir o que ele ganha de 3 formas. Aqui também nós vemos que nós devemos agir de estratégia e dividir. Nós devemos fazer de tudo para sobreviver. Eu me lembro uma certa vez que um rabino contemporâneo disse para mim, falou: olha, você sabia que pode transgredir Shabat? Eu falei: lógico que não pode, rabino. Como eu vou transgredir Shabat? Não pode? Jamais. Ele falou: pois é, mas existe, eu não sei que fonte é essa, mas não foi só um rabino que me assegurou isso, mas disse que existe uma brecha na Torá, não sei se no Talmud, não me pergunte agora, mas estou falando o que ele disse, é que para cumprir um Shabat, nós muitas vezes não é que a gente tem que transgredir o Shabat, mas existe uma brecha na lei que você pode, em caso de risco de vida, transgredir um Shabat. Você pode permitir transgredir para que você salve outros Shabatot. Então, quer dizer, nesse eu vou transgredir, mas em compensação para guardar outros Shabatot. Ou seja, você vai transgredir não por transgredir, mas para resguardar e salvar a sua vida espiritual e outros Shabatot, ok? Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso daí. Está preparado, então. Nós devemos também estar preparados para um possível ataque, mas lutar e resistir e salvaguardar o restante, preservando a vida do remanescente. Então, quer dizer, a gente tem que pedir para o eterno livramento, etc. Mas ao mesmo tempo a gente deve estar preparado, ok, para lutar com as nossas próprias forças. Depois eu vou explicar um pouco sobre esse contexto aí, do que significa preparar. Falta de fé, o que é rezar quando se encontrar em uma situação de perigo. Muitas vezes na minha vida, agora depois que eu vim para Curitiba, passei por uma situação difícil, eu não me senti nem um pouco no direito de pedir para o Eterno, não me senti com a coragem, eu não me senti no direito de erguer meus olhos para os céus e pedir alguma coisa para o Eterno. Por muito tempo eu me senti mal em pedir, porque somente a graça do Eterno, a sua benevolência já me bastava por tudo que eu passei nessa vida. Então, de vez em quando que eu me senti um pouco mais encorajado em tentar pedir alguma coisa para o Eterno. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que a gente deve sim buscar, sim rezar, tá ok? E pedir em situação de perigo, nós devemos sim rezar. Outra coisa
mencionar os nossos pedidos, os méritos. Eu já falei isso sobre os nossos patriarcas. Sempre que você for fazer alguma reza, peça méritos, não nos seus méritos, mas méritos de outras pessoas, de outros sadiquim do nosso povo, ok? Não peça nos seus méritos, que é um tipo de arrogância pedir, porque eu fiz isso, eu sou justo, então, sabe, não faça isso. Não é uma maneira correta judaica de se orar, de se rezar, de se pedir a Deus. Que mais? Relembrar a si mesmo as promessas feitas pelo Eterno, pelas circunstâncias em que se encontra e determinadas por Deus. O que isso significa? O que a Yaakov nos ensina aqui nessa primeira alhá é justamente isso. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações e a gente acaba se esquecendo de coisas, então nós devemos nos relembrar daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu para você coisas, promessas ao nosso povo, promessas à nossa família, promessas à nossa descendência. Então nós nunca devemos esquecer sobre essas promessas e relembrar, porque isso gera fé dentro da gente, ok? Foi isso que Yaakov fez. Ele conversou com o Eterno, ele não empeitou o Eterno, ele não brigou, ele não foi de uma maneira arrogante, mas ele de uma maneira humilde disse: poxa, Eterno, o Senhor me mandou para cá, o Senhor disse: volta para tua terra, entendeu? Volta para casa do teu pai e eu estarei contigo. Então, sabe, eu preciso da tua ajuda. Era falta de fé de Yaakov? Não, ele estava apenas exercitando aquilo que deveria exercitar. Então devemos relembrar mesmo as promessas feitas, ok? As suas circunstâncias, mesmo que essas circunstâncias estejam de forma contrária, nós devemos relembrar aquilo que já foi determinado por Deus. Devemos reconhecer e ser grato por todos os benesses, as bênçãos realizadas que o Eterno fez para a gente. Em qualquer coisa, seja menor, nós devemos ser gratos. Grato, seja grato. Reconhecer o seu estado geral, econômico, de posses em que você se encontra ou encontrava. No caso aqui, Yaakov, ele se relembrou o que tem e conquistou atualmente, com a ajuda do Santo Bendito seja ele. Como ele fala, só com o bordão eu passei esse Arne, e agora sou 2 acampamentos. Então, relembre aquilo que você viveu, relembre o estado em que você esteve e veja agora o momento em que você está. Como você estava antes e como você está agora, depois que o Eterno te ajudou. Relembre isso, seja grato. Nós devemos reconhecer, voltar atrás e ver a nossa situação espiritual, econômica, financeira, social, e ver aquilo que o Eterno fez. Então relembre, né? Exercite a sua humildade, a sua gratidão. E fala mais: livra-me, eu imploro. Olha, nesse momento parece que existe um desespero de Yaakov, mas aqui ele estava orando com toda a sua força, com toda a sua energia, o seu coração. Livra-me, eu imploro. Então isso nos ensina também que nós devemos, em momentos de dificuldade, realmente buscar energias e pedir com todo o coração a ajuda de Hashem. Com certeza ele irá atender. Eu tenho medo dele. Olha que Yaakov diz: eu tenho medo de me matar com a minha família. Então olha a aflição que o nosso pai Yaakov estava passando, e nós também devemos trazer à memória, tentar trazer à existência essas promessas de bem, nós e nossos descendentes, e multiplicidade das bênçãos. Então muitas vezes aquilo já foi prometido na Torá, já foi prometido nos Neviim, nos profetas, na própria Torá, no Taná. Muitas vezes a gente não traz isso à existência. Você tem que trazer a existência. O que é trazer a existência? É você pensar positivamente naquilo dali. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que não existe, mas você vai trazer a existência. Não pense no elefante cor-de-rosa voando. Ou seja, você pensou, isso não existe, mas você imaginou, você pensou em um elefante cor-de-rosa voando nos céus azul, você começou a materializar isso na sua mente. Então, é trazer essa existência, ok? Se você pensar em amor, você vai começar emitir energias de amor. Se você começar a pensar em tristeza, rancor, você vai começar a nutrir esses sentimentos, e isso vai passar para o plano material. Então, eu estou falando em casos de sentimentos aqui. Então, traga à existência promessas que já foi feitas. Se o Eterno prometeu que iria te livrar, iria te abençoar, então traga isso à existência, ok? Então a gente vai, estamos quase finalizando essa primeira área aqui, que a Hassidut nos explica aqui, entre a outorga da Torá e a redenção final, dois tipos de elevação espiritual precisam acontecer. Ele fala que primeiro a revelação espiritual
dos objetos que se encontram dentro desse mundo físico, utilizando para propósitos sagrados. Tudo que é físico nós devemos elevar para propósitos sagrados. Isso é alcançado pela observação dos mitzvot e também pela dedicação dos atos não religiosos por amor aos céus. Ou seja, faça tudo por amor aos céus. E B, a elevação espiritual das nações não judias, conduzida até o ponto que eu converterei os povos em uma linguagem pura para todos, para que todos eles evoquem o nome de Deus, para servi-lo em unanimidade. Essas duas fases também estão presentes na vida de Yaakov. Ou seja, quando ele vivia na casa de Lavan, ok? E Yaakov então observa as 613 mitzvot, ele cumpre Torá correspondente, entendeu? A tudo isso. Então Yaakov tentou elevar espiritualmente Esav, da mesma maneira que ele tentou ajudar ali Lavan, que representa as nações não judias, enviando-lhe anjos presentes, palavras conciliadoras de conforto e correspondendo então a isso que a gente acabou de falar. E somente então a missão espiritual de Yaakov se completará, habilitando-o a retornar para a casa de seu pai, a terra de Israel, correspondente à verdadeira e completa redenção final. Ou seja, qual é o papel que nós devemos ter? Então, o papel de tentar influenciar positivamente Lavan, ok? E tentar trazer Esav, ou seja, tentar, aquilo que eu sempre falo, não é manipular, mas persuadir de maneira positiva para que eles possam servir ao Eterno. A última palavra nos fala sobre o seguinte: o que eu faço está aquilo que eu faço aquilo que eu faço está contribuindo positivamente para a elevação da consciência humana da revelação divina. Aquilo que eu estou fazendo, o comportamento que eu estou tendo, está trazendo revelação, está trazendo uma contribuição para a revelação divina. Isso contribui de forma positiva ou criativa. Toda vez que você for fazer algo, adquirir algo, ter algum tipo de ação, você deve perguntar para você: isso vai contribuir de maneira positiva para a revelação divina? Positivamente para essa concretização? O que eu faço está cumprindo o propósito divino? Essas são perguntas que nós devemos nos fazer sempre. E finalizando aqui, essa primeira aliá é muito grande, eu vou ter que dividir esse vídeo. Yaakov se preparou para 3 situações, só recapitulando. Ele se preparou para dar presentes, para rezar e para a guerra. Isso significa, primeiro ele fez a parte dele, tentou buscar paz, amolecendo o coração de Esav ali. Depois ele viu que, além disso, eu preciso realmente entrar em contato com o Eterno, pedir o auxílio do Eterno. E terceiro, caso o Eterno não me ajude, então eu vou ter que me preparar para fazer por mim mesmo pela guerra. Devemos então nos preparar de forma racional, é isso que a mensagem traz, científica, né, estrategicamente falando, fazendo a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, sem esperar um milagre. Quando confiamos em milagre, aqui existe algo muito interessante. Eu não sei qual foi a paraxá que eu aprendi isso, mas existe um ensinamento judaico que diz sobre o seguinte: eu acho que foi quando o mar de juncos, o mar vermelho, o povo estava quase para atravessar ali. Existe um ensinamento que fala sobre o seguinte: quando nós esperamos o milagre não acontece. Mas quando nós nos esforçamos para fazer a nossa própria parte, e essa situação realmente precisa do milagre, então o milagre acontece. Ou seja, quando você dedica muito a sua confiança, bota os pés para cima, vou descansar porque o Eterno vai fazer por mim, isso não acontece. Agora, quando você faz por onde, você se prepara, e mesmo assim sabendo que por suas forças mesmo você não conseguiria, um milagre acontece. Então foi isso que Yaakov fez e nos ensina. Faça de tudo para entrar em concílio, em harmonia com o seu próximo. Peça para Deus, busque a ajuda dos céus. Caso não resolva, esteja preparado para você tomar as suas próprias atitudes racionais, etc. Isso envolve em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, etc. Não adianta você ficar pedindo: ai Deus, como eu queria sair dessa situação financeira. Existe uma pequena piada que eu já contei, eu vou contar novamente. Existia uma piada aqui no Brasil que conta sobre o seguinte: um homem estava num quarto, ele estava rezando, fez jejum de 40 dias e pedia: meu Deus, faça com que eu ganhe na Mega Sena, meu Deus, faça com que eu ganhe na Mega Sena, meu Deus, faça com que eu ganhe na Mega Sena. E aí ele estava quase morrendo e não ganhava na Mega Sena. Até uma vez que já estava no leito de morte dele, ele viu uma luz
raiando no quarto dele, escuro, e ouviu uma voz dizendo: meu filho, compra o bilhete pelo menos. Ou seja, você deve fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, como é que você quer ganhar na Mega Sena? Então é mais ou menos isso daqui, tá? Então nós devemos nos preparar para fazer isso. Não adianta você ficar com braços cruzados. Se você está numa situação difícil, procurando um emprego, você quer passar na faculdade, na escola, e o Eterno não vai fazer milagre para você. Você tem que estudar, ok? Devemos estar dispostos e preparados para mudarmos ao comando do Santo Bendito seja Ele. Então sempre esperar o comando também do Eterno. Se o Eterno mandar fazer isso, faça, volta, vem, desce, é segunda a ordem do Eterno. Devemos ter sempre o espírito humilde, como eu já falei antes, né? E nunca desejar as recompensas materiais e imediatistas, ok? Algo imediato, mas sim aguardar a eterna luz que está semeada para os justos de coração, né? Aqui eu fiz uma alusão à música a recompensa do justo está semeada, a luz da recompensa está semeada para os justos e retos de coração. Então aqui nós aprendemos que o pai Yaakov, quando ele rezou a Deus, ele ficou com medo. Ele disse: poxa, mas o Senhor, o Eterno, já fez tanta coisa por mim. O Santo Bendito seja Ele, já me protegeu, já me deu gado, já me deu esposas. O Senhor tinha me prometido somente, diz os nossos sábios, que iria me proteger, mas não disse que eu iria ficar rico. O Eterno não falou isso, mas olha só, as bênçãos, as brachot, elas excederam, elas se multiplicaram. Olha que coisa interessante, né? E alguns sábios vão dizer: mas Deus não tinha prometido isso para ele, só prometeu que ia guardar, mas não prometeu que iria livrar da mão do homem, alguma coisa assim. Então as bênçãos excederam. Então nós vemos aqui que o pai Yaakov não estava interessado. Ele disse: olha, eu estou com medo, porque parece que eu já ganhei toda a recompensa com bens materiais e eu não quero isso daqui, ok? Então ele ficou com medo. Então aqui nos ensina que nós não devemos buscar essas coisas materiais imediatistas. Os nossos sábios, dizem alguns nossos sábios, tentam trazer alguma das explicações por que as pessoas justas sofrem tanto, e vemos muitas vezes pessoas que fazem coisas tão ruins prosperam. Alguns sábios tentam explicar isso, que o Eterno, ele acaba dando a recompensa de quem era, quem são as pessoas ruins, aqui e agora. Ou seja, a verdadeira recompensa está semeada para o judeu, para os justos, no mundo vindouro, no Olam Abá. Então muitas vezes você ganha tua recompensa aqui mesmo, ganha tua recompensa, prospera aqui, pronto, acabou, mas você não vai ter nada lá na frente. E muitas vezes a gente chora, sofre para ter recompensa lá na frente, e é isso que Yaakov estava buscando. Ele estava querendo dizer para Deus: olha, eu muito obrigado, gosto do que eu tenho, mas eu tô com medo de já ter recebido o meu quinhão, e não é isso que eu quero tua proteção, eu quero mais. A Faísca da Hassidut fala sobre o seguinte: meus méritos, falando sobre os méritos, né? Quando Deus mostra sua benevolência a uma pessoa, isso aproxima de Deus, fazendo com que os seus sentimentos de vaidade diminuam, né? Quando Deus se aproxima da gente, a gente diminui a nossa vaidade, pois tudo é como nada diante de Deus. Assim, precisamente devido ao fato de Deus ter sido tão benevolente com Yaakov, que ele se tornou pequeno aos seus próprios olhos, pois a bondade o aproximou mais de Deus, e assim ele sentia que não era merecedor da promessa de Deus de que seria poupado. Então preste bem atenção: toda vez que a gente está próximo de Deus e você acha que você não merece nada, saiba que você está se aproximando mais e mais de Deus. Quando você acha que você precisa, que você quer, eu mereço, você está se distanciando mais e mais de Deus. Como pode Yaakov, o patriarca, temer que talvez eu tenha me purificado com o pecado? Isso é uma pergunta que Irash fala. Como é que ele pode ser um tzadik? Ok? Um tzadik, o indivíduo perfeitamente justo, não é um ser estático, parado. Ele está sempre crescendo espiritualmente em um nível para o próximo, pois alcançar um nível mais elevado, suas ações prévias são espiritualmente deficientes quando comparadas à sua posição atual. Elas são consideradas como pecados. Olha que coisa interessante, metaforicamente falando, porque a palavra hebraica para het também pode significar deficiência. Então, assim, Yaakov estava preocupado que talvez tenha estado em pecado e ele não merecesse ser salvo. Ou seja, eu estagnei, e ele não queria ficar estagnado. Então, quando o judeu se esforça, então, né, com o inimigo, a situação de perigo, a sua primeira reação, então, é rezar para o Eterno, ok? E fortalecer-se a sua fé com confiança.
Confiança em quem? No Eterno, que o Eterno lhe salvará. Ele pode ser salvo de duas formas, preste bem atenção para a gente finalizar. O judeu, quando ele se sente em perigo, ele reza para Deus. Ele pode ser salvo de duas maneiras. Que maneiras ele pode ser salvo? Ou ele pode ser salvo através de milagres, milagrosamente, ou ele pode receber a ajuda dos céus para que ele mesmo faça a sua parte. Segundo a lei da natureza, preparando de forma tática e estratégica. Também deve acreditar que mesmo que vença por suas próprias mãos, a sua força material, o seu sucesso veio graças à ajuda dos céus. Baruch atah Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet vechayeh lo natah betochenu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amém e amém. Lembre-se, para a gente finalizar, a nossa salvação poderá vir de duas formas, ou da forma milagrosa, ou da forma natural. E mesmo que seja da forma natural, saiba que se você teve algum sucesso na vida, foi graças ao Eterno. Ok? Shalom Aleichem, Lechetraot.